Estudos para concursos, para a LESP, sobre reuniões. Sabe o que são reuniões? As comissões. Das comissões, tá? Legislativo, tá? Das reuniões de direito constitucional. Daí, essas reuniões estão no artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente do capital federal, quer dizer, federal, 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de setembro, que são os trecos legislativos, né? Os primeiros e segundos do cada ano, né? Sim, mais ainda, parágrafo 1 e 2 e também o artigo 35. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem aos sábados, domingos ou feriados. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. 35. E parágrafo 2. Até a entrada da lei complementar que se refere ao artigo 165, que é as direitos orçamentárias, sabe? Parágrafo 9, inciso 1 e 2. Ou seja, a PPA e a LDO não pode terminar as reuniões, entende? O projeto do plano plurianual para obedecer aos seguintes normas. O projeto plurianual será para vigência até o final do primeiro exercício financeiro, que é, pelo que eu me lembro, é 30 de setembro. E o LDO, que é 30 de agosto. Primeiro exercício financeiro devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, que é 22 de dezembro. Ou seja, falou aqui que não pode terminar se não fizer, né? Daí, o projeto de lei de diretriz orçamentária, LDO, será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Ah, lembrei. O LDO é lá em 30 de abril. Lá na Constituição é 30 de abril, mas em outros, na LESP é 15 de abril, né? Pelo que eu me lembro. E daí a LOA, que é lá no final do ano. É meio estranho, né? Porque a LOA que faz lá no final do ano é para o próximo ano, entende? Bom, será encaminhada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvida à sua sessão ao encerramento do próprio período de sessão legislativa. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. A DCT. Cada sessão é composta de 2 períodos legislativos, sendo um cada semestre. Os intervalos entre os períodos legislativos, tanto no meio do ano quanto no final, são denominados recessos parlamentares. Não confunda o conceito de sessão com a de legislatura, né? A sessão conjunta e a sessão unicameral. A unicameral é todo mundo e a sessão conjunta é cada votação realizada em cada pela Casa Legislativa, ou seja, ou é o Senado ou é a Câmara, e os votos computados separadamente. A maioria absoluta da Câmara deve atingir 257 deputados, porque tem mais, a metade do treco é porque tem mais de 400 deputados, sabe? E a maioria do Senado é 41, por causa que tem 81 deputados, né? Daí, maioria absoluta seria mais da metade. Metade é 40,5, 41 é a metade absoluta, certo? Dos senadores, conforme tá. É interessante que eles deram os valores certos, né? Parágrafo 4 diz: o veto será apreciado em sessão conjunta. Esse é o tipo de sessão, né? Sessão conjunta unicameral. O veto em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. Só poderá ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos deputados e senadores. Em a sessão unicameral, a votação é conjunta e os votos são computados como se fossem em uma casa única. Somando-se 503 deputados, ou 81 senadores, temos 594 congressistas, sendo a maioria absoluta correspondente a 298 parlamentares, que é a metade dos 594, certo? Mais um. O total é o mesmo, mas o computo dos votos é feito de forma diversa, e é o que está previsto no artigo 3 da DCT. Próximo ponto. Sessões preparatórias. No primeiro ano de cada legislatura, para a posse de seus membros, a eleição das casas respectivas mesas, para o mandato de 2 anos é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 57, parágrafo 4. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir do 1º de fevereiro no primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas, para o mandato de 2 anos. O mandato da legislatura, a legislatura dura 4 anos, mas cada mandato é de 2 anos dos carinhas que são prefeitos das mesas, tá? Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não tem recondução.
Nós temos do parágrafo 5, também está escrito que a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos alternadamente por ocupantes ou da Câmara ou do Senado. Né? 57, parágrafo 6, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal. Se lembra que quem controla basicamente o Congresso Nacional é o presidente do Senado, tá? O presidente do Senado Federal, em caso de decretação do estado de defesa ou da intervenção federal do pedido de autorização para a decretação do estado de sítio para compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros e ambos das casas, em caso de urgência ou interesse público relevante em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. E 7. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, ressalvado a hipótese do 8, que deste artigo, vedado a pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. E 8, havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Simples, só isso que tem conteúdo sobre as reuniões, né? Reuniões de sucessos, não tem muito específico, né? Tá falando que tem algumas específicas, não pode terminar se não fizer as loas, Tem alguma coisa de veto, tem maioria absoluta, 30 dias para fazer, Quem preside cada mesa, Tem duas reuniões específicas, que é unicameral todo mundo, ou uma votação para duas casas.